João, capítulo 4, a partir do verso 1. Quem achou diz amém? Amém. Quem não achou diz vai beber. Glória a Deus. Diz assim a palavra: quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera a seu filho José. Havia-lhe um poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, e era cerca da hora sexta. Então veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens com quem tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tem essa água viva? Por acaso é maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e seu gado? E Jesus lhe respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui tirá-la. Então Jesus lhe disse: vai e chama teu marido e volta para cá. E a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus afirmou: agora tu falou a verdade, não tenho marido, pois já tiveste 5, e o que tens agora não é teu marido, e isso disseste com verdade. E a mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então Jesus lhe disse: mulher, crê em mim, que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é do judeu. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses os adoradores a quem o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Feche seus olhos nesse momento. Santo Deus, a tua palavra foi lida nesta manhã. Rogamos pelo teu favor, ó Senhor, que a tua sabedoria nos encha nesta manhã e abra o nosso entendimento para que possamos entender a tua palavra, para que possamos receber a tua mensagem, ó Deus, para que o nosso coração seja transformado, para que a nossa fé seja fortalecida, ó Deus, e entendamos, Senhor, qual é a tua vontade para as nossas vidas como igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Evangelho de João, ele é um evangelho extremamente teológico. Os outros evangelhos, que são chamados de evangelhos sinópticos, eles trabalham com questões de cronologia. O João está preocupado aqui intimamente em forjar um caráter teológico, para que as pessoas entendam de fato a mensagem na sua essência.
João aqui no seu tempo, ele está combatendo algumas seitas que surgem, né, que vão aparecer no seu tempo. Você vai perceber que João, ele defende firmemente no seu evangelho, é o evangelho que é escrito à igreja do Senhor. Ele vai defender firmemente no seu evangelho o caráter divino de Jesus e o seu caráter natural. É como se diz no nosso jargão, ele vai defender que Jesus, apesar de alguns teólogos não aceitarem isso, mas João está defendendo basicamente que Jesus é 100% homem e 100% Deus. A ideia aqui de quem inventou essa colocação, nós sabemos que a totalidade é 100%, mas é de querer dizer que Jesus era totalmente homem e Jesus era totalmente Deus. E João está defendendo exatamente isso, porque algumas seitas diziam que Jesus ele não era Deus ou não era homem, né? Que seria impossível Deus encarnar. E João está defendendo que Jesus era sim na sua totalidade homem e era assim na sua totalidade Deus. E aí ele começa no capítulo 1, como forma de defesa de que aquele Jesus que eles viram, de que ele era o próprio Deus, ele começa no capítulo 1 dizendo o seguinte, que no princípio ele era o Verbo, e que o Verbo, aquele que estava lá na criação, ele se fez carne e habitou entre nós. Ele está dizendo, aquele que era o haja no princípio e que criou todas as coisas, ele se materializou e habitou no meio de nós. Ele é o Emanuel, é o Deus presente no meio de nós. E ele continua dizendo mais, no capítulo 1 ainda, que a todos quanto crescem nesse Cristo, lhes seria dado o direito de serem chamados filhos de Deus. E ele fala, por quê? Porque na medida em que você crê em Cristo, você recebe o direito de ser chamado filho. E é exatamente nesse momento que João vai falar no capítulo 1. Se você acompanha comigo, lá no verso de número 12, se não me memória, isso. Olha o que João vai afirmar. Mas todos quantos receberam, os que creem no seu nome, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, os quais não nasceram da linhagem humana, e nem do desejo da carne, e nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Ou seja, na medida em que você crê no Senhor e recebe o direito de ser chamado filho de Deus, isso não acontece, não é por vontade humana. Você não nasce de homem, de linhagem humana ou da carne, mas você nasce do próprio Deus. E aí no capítulo 2, João agora descreve um encontro, um momento, um casamento em que Jesus se faz presente, aonde o vinho ele acaba, e na medida em que o vinho acaba, Jesus é desafiado, chamado por sua própria mãe para que desse um jeito naquela ocasião. E indo Jesus até aquele lugar, ele manda que se encha as talhas com água. Nós conhecemos bem o texto e o final dessa história, de que aquela água fora transformada em vinho. Ou seja, Jesus está deixando claro o seu magnífico poder de transformar coisas completamente opostas, água em vinho. A mensagem é exatamente essa que João está dando, é que esse Jesus, ele tem poder para fazer coisas extraordinárias, inclusive fazer nascer uma nova criatura dentro de alguém que já existe. E é exatamente isso que Nicodemos, no capítulo 3, mestre da lei, não vai entender. Porque Jesus ele tem poder para fazer coisas extraordinárias, coisas que o coração do homem, o entendimento do homem não pode alcançar. É muito fácil pensar e dizer, Jesus pode falar, Lázaro, venha para fora. Mas você já parou para imaginar biologicamente, fisicamente, como se encontrava após 4 dias morto, a matéria de Lázaro? Mas por uma simples palavra, Lázaro, vem para fora.
tudo o que estava acabado foi reconstruído para que ele voltasse à vida. Jesus tem poder para ressuscitar o morto. Jesus tem poder para dar vida ao que não tem vida. Jesus tem poder para fazer coisas que excedem completamente o nosso entendimento, como transformar a água em vinho. E quando ele se encontra com Nicodemos, Nicodemos diz: Senhor, bem sei que é mestre, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se o Senhor não estiver com ele. E aí Jesus diz: Nicodemos, mas se o homem não nascer de novo, ele não pode entrar no reino de Deus. Aí o mestre de Israel indaga a Jesus: Senhor, mas como então voltarei eu para o ventre da minha mãe para que possa nascer de novo? Meu Deus, meu filho, tu é mestre de Israel e não sabe dessas coisas. Eu estou falando de nascer da água e de nascer do Espírito, porque o que nasce é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E eu vou além: o que é nascido do Espírito é nascido do próprio Deus, como João afirma no capítulo 1. Aleluia. Consegue perceber a conexão? E agora ele se encontra com a mulher samaritana. E ele diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ninguém que não nasceu de novo, uma pessoa que não nasceu de novo, não pode oferecer uma adoração genuína para Deus. Se você não recebeu Cristo, se você não é nova criatura, você não pode adorar a Deus. Só pode adorar ao Senhor, ou a sua adoração só chega lá se você nasceu da água, se você nasceu do Espírito, se você é filho de Deus. Porque você bem sabe, a humanidade não é filha de Deus. Somos criaturas de Deus. E, pasmem, alguns dizem que nós nem fomos criados. Deus criou Adão e Eva. Criação direta. Nós somos frutos, né, da descendência, mas Deus criou propriamente Adão e Eva. Nós somos resultado dessa criação. Mas a verdade é que filho de Deus só se torna aqueles que creem em Cristo, como afirma João no capítulo 1. E todos esses que creem são aqueles que nasceram de novo, que foram regenerados por Jesus, que receberam o direito de serem chamados filhos de Deus. Somente a esses pode adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Porque se você não nasceu de novo, a sua adoração não é em verdade e nem tampouco em espírito, e você está perdendo o seu tempo achando que está chegando e que está sendo aceito, mas não está sendo. Adorar em espírito, entregar uma adoração ao Senhor. E essa adoração aqui é a palavra grega que está condicionada a essa adoração em espírito, na verdade é obediência. Mais do que cantar, mais do que pregar, mais do que ocupar cargo em ministério, mais do que ocupar liderança em departamento, a adoração é aquilo que exala de você, é aquilo que se externaliza em você por quem você é por dentro. É aquilo que todos veem, mas que não nasce de fora para dentro, mas de dentro para fora, porque você foi regenerado no seu interior. E se você é nova criatura em Cristo, se você é filho de Deus e adora ao Senhor em espírito e em verdade, você é santo, você é obediente, e você tem pleno conhecimento que o que te salva não é o fato de você obedecer, mas você obedece porque já nasceu de novo e porque você é salvo em Cristo Jesus. Isso é adorar em espírito. Que a nossa vida, fica esse ensinamento para nós, irmãos, que adoração é muito mais do que coisas em que nos agarramos no ambiente eclesiástico que nos faz acreditar que somos homens ou mulheres de Deus, mas somos cristãos chamados pelo Senhor para viver não somente dentro de 4 paredes em 2 vezes por semana, mas a adoração é aquela no seu trabalho, quando você está diante de adversidades, diante do pecado, e você diz não ao pecado e sim
É aí que as pessoas veem que você é diferente. É aí que você se transforma num autêntico adorador. Quantas pessoas cantam, mas vivem no pecado? Quantas pessoas pregam, mas vivem no pecado? Quantas pessoas ocupam cargos em ministérios, mas vivem no pecado? Mas quem nasceu de Deus, quem ama em Espírito, quem nasceu do Espírito, é santo e é santo. Os verdadeiros adoradores, porque existem falsos adoradores. Por isso existem os verdadeiros. Mas os verdadeiros adoram o Pai em Espírito e em verdade. Quero contar sobre o que é nesse momento. É impossível adorar a Deus se você não é filho. Isso é duro para quem chega aqui visitando. Você fala que ele não é filho. Mas quem afirma não sou eu, são as escrituras. Que só tem o direito, irmãos, conquistado na cruz do Calvário. Só tem o direito de ser chamado filho de Deus quem creu no Filho de Deus. E quem creu no Filho de Deus, ele passa pelo maior milagre em que o homem pode ser inserido, irmãos, que é o milagre do novo nascimento. É alguém novo dentro de você. Ou seja, existe uma pessoa, Deus vai lá e cria uma outra personalidade dentro, mas você permanece vivo. Não é à toa que Paulo vai afirmar que a nossa luta é difícil, que a nossa carne milita contra o espírito. É como se o leão estivesse na jaula, mas a porta está aberta. Por isso nós devemos vigiar, devemos andar em oração, devemos andar em espírito, devemos ter vida de oração e de jejum, porque a nossa carne vai gritar pelo pecado. Mas ainda que o homem exterior se corrompa, irmãos, o homem interior se renova a cada dia. Louvado, sabe por quê? Porque o Espírito habita dentro de nós. Se você nasceu do Senhor, o Espírito habita em você. Você é templo do Espírito Santo. E é Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos fortalece. Se chegamos até aqui, não é por mérito próprio, não, é porque o Senhor nos tem sustentado. A sua graça nos alcançou. O seu Espírito, como não conseguimos nem orar, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe por quê? Porque você é filho, porque nós somos filhos, porque você é filho. Aleluia. Santo Deus, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos porque o Senhor salvou as nossas vidas. Como diz a tua palavra, nos resgatou das trevas para o reino do Filho do seu amor. E em ti nós temos paz que excede todo entendimento. Em ti nós temos a segurança, em ti nós nos agarramos, ó Deus, no direito que o Senhor nos deu de sermos chamados filhos de Deus. Ó Deus, e como filhos, queremos ser obedientes ao nosso Pai. Senhor, como filhos, queremos honrar aquele que é o nosso Pai, obedecendo a tua palavra, Senhor. Ó Deus, andando como salvos, nos comportando como salvos, nos comportando como pessoas lavadas, remidas no teu sangue, e que nasceram de novo, e que são nova criatura, Senhor. Nos ajuda nessa caminhada, ó Deus, fortalece a nossa fé, ó Deus, e nos conduz a lugares que nem mesmo nós possamos imaginar, porque em ti, Senhor, nós acreditamos que grandes coisas vão acontecer nas nossas vidas. Porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor nos separou, porque o Senhor delegou a nós responsabilidades, não só de pregar a tua palavra, mas de carregar sobre as nossas vidas o teu nome, Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque nos salvou, porque nos libertou e nos deu, Senhor, tão grande privilégio de sermos chamados teus filhos. Ó Deus, queremos te adorar em espírito, queremos te adorar em verdade. Não queremos liberar, Senhor, falsa adoração, com falsas palavras, com falsos comportamentos, mas queremos ser santos, queremos ser obedientes, queremos estar no centro da tua vontade, queremos andar em espírito, queremos pregar no espírito, queremos cantar no espírito, queremos evangelizar no espírito, queremos ser conduzidos pelo teu espírito, para que a tua obra se cumpra sobre as nossas vidas, para que os teus propósitos se cumpram sobre as nossas vidas. Queremos viver no centro da tua vontade, Senhor. Muito obrigado por essa manhã. Obrigado pela tua presença, pela tua palavra, Senhor.
Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Permita, viu? Amém.